Então, galerinha, a gente vai iniciar nossa análise aqui ao artigo BNCC em 3 apontamentos. Vamos iniciar com o que seria a BNCC. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é um currículo planejado para padronizar o ensino dos alunos, ou seja, um cronograma bimestral do que deve ser trabalhado no decorrer do bimestre. Na BNCC tem toda uma ordem cronológica do que deve ser trabalhado no decorrer do bimestre, sendo assim às vezes um pouco extensa, e isso é o que levanta mais crítica dos professores, já que isso às vezes prejudica no ensino do aluno. Agora, as críticas, a gente vai citar algumas aqui, porque o artigo faz uma crítica direta à BNCC. Por se tratar de algo novo, ou talvez porque a antiga RCNI, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, fosse mais cômodo aos professores, porque esse sistema oferecia um referencial teórico e bibliográfico ao professor, indicando metodologias e obras a serem estudadas. Já a BNCC é um tanto quanto fria nesse quesito. Ela obriga o professor a correr atrás do referencial teórico e material para ensinar seus alunos. Então fica aberta uma janela para você explicar a sua metodologia, você pegar uma obra que talvez esteja mais dentro do contexto dos seus alunos. Porque o antigo referencial curricular, ele meio que era desenhado, então isso facilitava o processo de ensino dos professores, e talvez por isso seja a maior crítica dos professores hoje, já que é uma polêmica falar sobre BNCC, por ser algo novo e talvez ainda não tenha sido tão compreendida. Por que não ensinar BNCC nas faculdades? Então, nas faculdades isso demanda de investimento, ou seja, é preciso gastar para ensinar isso. Por isso, o início da base requer investimento, ou seja, a BNCC é uma proposta que chega ao aluno estagiário por meio do estágio e assim o mesmo irá se pautar na prática, acompanhando o professor supervisor do estágio. Então, é uma alegação de que não precisa disso na faculdade se o aluno já vai ter esse contato dentro da escola campo. Então, lá ele vai ter o convívio com a BNCC na prática. Então, eles dizem que não há necessidade de investimento nisso agora, porém, seria algo bastante interessante de se ter na faculdade, algo bem descritivo sobre a BNCC que ajudaria bastante nos profissionais. E também agora a gente vai citar alguns pontos que o artigo faz crítica aos problemas de ensino infantil. Um deles, já citado acima, é o não ensino sobre a base nas faculdades, como já falei. O segundo é o deslocamento de professores especialistas como letras para o ensino infantil, ou seja, sem uma formação pedagógica. É a mesma coisa de eu pegar um professor licenciado em letras e colocar dentro de uma escola onde ela vai entre o infantil 1, 2, todo o processo de alfabetização até a conclusão do Fundamental 1, ou seja, um professor licenciado, ele especializado na língua, dá aula no lugar de um pedagogo. Então, essa é uma das críticas que o autor faz sobre o ensino no Brasil, que é algo que deve ser melhorado, creio eu que está sendo. E o terceiro, que é a formação de professores à distância, que talvez resulte na má formação destes profissionais. Não quer dizer que todo profissional formado à distância seja ruim, porém, deixa um pouco a desejar, porque ao longo desse período de 4 anos que a gente vem estudando, é importante para o nosso recurso didático a gente ter um melhor diálogo, um convívio, ter uma correção direta do professor. Então, nesse quesito, a educação à distância deixa muito a desejar. Agora, a BNCC diz considerar toda individualidade e singularidade. Isso é real? Um
pouco, mas acho que não. A BNCC demanda de um conteúdo muito extenso para pouco tempo, então, seguindo essas ordens pode não ser eficiente em alguns alunos, ou seja, cada aluno tem sua individualidade no aprendizado, ou seja, nem todos os alunos irão conseguir aprender o conteúdo, assim deixando a sua formação prejudicada, como diz a autora Laranjeira. Então, a BNCC é uma proposta com muito conteúdo para pouca realidade, porque o conteúdo é maravilhoso, você olha, é algo que realmente contribui. Porém, esse conteúdo ele é tão extenso para as aulas que, se você segui-lo ao pé da letra, talvez você deixe alguns alunos prejudicados, porque nem todos compreendem da mesma maneira. Então, a gente levando em consideração que um professor que cuida de 11 turmas, que tem em média 40 alunos por sala, que vai ter em torno de 450 alunos ao todo, então isso é um tanto complicado, é uma realidade que deve ser considerada pela BNCC, que ainda falta muito para se lucidar com a realidade do Brasil, mas é uma proposta que tem um grande potencial, basta se adequar à realidade do Brasil ou então adequar a realidade do Brasil a ela, que isso que seria algo correto a se fazer. Então é isso, galerinha, minha breve introdução aí sobre o artigo, a BNCC em 3 apontamentos. Então, tchau, obrigado.